Ora, então vamos abrir a palavra de Deus no livro de Ageu e voltar a meditar mais alguma coisa em relação a este livro. Então, se ainda se lembram de alguma coisa, há 3 semanas, julgo eu, daí quando falei, nós vimos que este livro, ele tem a ver está relacionado com Esdras. Aliás, se nós lermos no capítulo em Esdras, por exemplo, no capítulo 5, em Esdras, no capítulo 5, fala de Ageu. Diz: e Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizado. Portanto, este livro tem a ver e nos ajuda a compreender melhor aquele período a seguir ao regresso dos judeus do cativeiro da Babilónia, onde eles tiveram cerca de 50 anos em cativeiro. E quando Jerusalém foi invadida e eles foram levados cativos, toda a cidade de Jerusalém, o templo e as muralhas, tudo ficou destruído. Tudo foi de facto arrasado. Nós, lendo o livro de Esdras e Neemias, nós compreendemos também o estado em que as coisas se encontravam nessa altura. E vimos que os judeus, portanto, libertados do cativeiro pelo Ciro, eles regressam a Jerusalém e regressam com grande entusiasmo e com grande motivação para reconstruir os muros e reconstruir de facto a cidade e particularmente o templo. E essa reconstrução iniciou-se como eu disse, com muito entusiasmo, mas a partir de determinada altura a coisa começou foram desanimando devido aos ataques dos inimigos, particularmente os samaritanos. Eles começaram a esmorecer e começaram a abandonar a obra. E, segundo dizem os entendidos das Escrituras, os estudiosos, toda a reconstrução, particularmente do templo, ela foi totalmente abandonada, e esse abandono durou perto de 18 anos. Portanto, foram 18 anos de apostasia, de abandono das coisas de Deus, de abandono da obra de Deus. Mas, em contrapartida, eles não abandonaram os seus interesses pessoais. Antes, pelo contrário. Portanto, a casa do Senhor, o templo estava destruído, arrasado, mas começaram a aparecer casas muito bem estucadas, muito bem feitas, muito confortáveis. Portanto, abandonaram a construção do templo, mas se aplicaram e se esforçaram naquilo que era do seu interesse pessoal. Aplicaram todo o esforço e todo o seu interesse nas coisas materiais, na sua própria vida. E desprezaram o Senhor, desprezaram a obra do Senhor. E, portanto, foram cerca de 18 anos em que o Senhor manifestou toda a sua paciência para com o seu povo, esperando por eles, esperando que eles acordassem, esperando que eles vissem por eles próprios, de facto, o erro que estavam a cometer. Mas tal não acontecia.
Eles continuavam na sua apatia, no seu abandono das coisas do Senhor. Então o Senhor teve que agir. E de facto, muitas vezes o Senhor tem que agir. Porque nós não, por nós próprios, não percebemos, por vezes, os erros que andamos a cometer. Por vezes não percebemos ou não queremos perceber os erros que cometemos. O mal que andamos a fazer. E é preciso que o Senhor fale para nos abanar, para nos acordar, para nos fazer, de facto, ver as coisas como devem realmente ser vistas. Então, o Senhor chama o seu servo Ageu e envia o seu servo com uma mensagem. A mensagem de esperança, a mensagem de restauração, ou seja, uma mensagem de avivamento. Era necessário que o povo voltasse. Era necessário que o povo acordasse. Abandonasse toda aquela apatia em que realmente se encontrava. Mas o que é curioso é que diz o Senhor que o versículo 1 diz: no ano segundo o rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala ao Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Portanto, eles não faziam a obra, preocupavam-se com os seus interesses, com os interesses materiais, mas e em relação à parte espiritual, em relação àquilo que dizia respeito ao Senhor, em relação à reconstrução do templo, o que eles diziam era: ainda não é chegado o tempo. Ou seja, o tempo deles era aqueles, preocuparem-se consigo, mas ainda não era chegado o tempo. Ou seja, chama-se a isto, como nós chamamos às vezes, por vezes dizer, desculpas de mau pagador. Isto de facto, eles apenas não queriam fazer a obra. E então arranjavam desculpas. Não era chegado o tempo. Então era apenas uma desculpa. Irmãos, nós não estamos aqui para condenar ou para julgar, mas estamos para examinar. Examinar as Escrituras, e todas as coisas foram escritas para nosso ensino, foram escritas. E nós não somos diferentes deles de então. Somos feitos da mesma massa. E por isso cometemos os mesmos erros. Negligenciamos também a obra do Senhor. Negligenciamos de facto a obra do Senhor também. E por vezes também arranjamos desculpas. Ainda não é tempo, ainda preciso fazer, ainda preciso de ir, aí quando eu estiver então assim, São desculpas apenas. É unicamente porque nós não queremos fazer a obra. Não queremos e então arranjamos desculpas. Mas o que é um facto, irmãos, é que por vezes quando arranjamos essas desculpas, nós queremos enganar-nos apenas a nós próprios. Porque a partir de certa altura já nem enganamos os outros. Muito menos o Senhor. Já não enganamos os outros. Muito menos enganamos o Senhor. Porque o Senhor conhece a minha vida toda e o Senhor conhece a vida de todos nós. E mais, não conhece apenas a vida, conhece os nossos pensamentos, conhece os nossos sentimentos, conhece tudo a nosso respeito. Por isso, não vale a pena arranjarmos desculpas, mas antes sejamos honestos na presença do Senhor e digamos claramente aquilo que sentimos e aquilo que pretendemos na presença do Senhor. Então, o Senhor, Ele mostra que uma das frases que nós encontramos neste capítulo, uma das frases que nós encontramos várias vezes, é aquela que diz, onde é que está agora? Não andar, aplicai o vosso coração ao vosso caminho. Temos no versículo 5 e no versículo 7 também, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Ou seja,
aquilo que o Senhor quis foi chamá-los à realidade e a examinarem todos aqueles anos de abandono da obra, e o Senhor quis chamá-los à realidade e mostrar-lhes, e como que lhes dissesse: ponham a mão na vossa consciência, examinem a vida que têm levado, examinem aquilo que têm feito e digam: valeu a pena? Ou seja, eles tinham se aplicado, tinham se esforçado, tinham feito tudo para poder melhorar a sua vida, melhorar as suas condições. Então o Senhor diz, assim fala, versículo 2, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estocadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário no saquitel furado. Aplicai, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Portanto, o Senhor quis chamá-los à realidade. Valeu a pena todo o vosso esforço? Ganharam alguma coisa com isso? Valeu alguma coisa? Terem-me trocado a mim? Trocaram-me a mim pelos vossos prazeres, pelos vossos interesses. E o que é que ganharam com isso? O resultado do vosso esforço, o que é que foi? Esforçaram-se, trabalharam. E eu próprio, há pouco dizia, este ano para mim tem sido um ano complicado em termos de trabalho, muito difícil. E de facto, posso dizer, a única coisa que tenho ganho é a minha consciência tranquila de ter feito o meu trabalho. Porque materialmente não tenho tido proveito mais do que isso. Se calhar, e quase certeza, tenho sido prejudicado. Porque não tenho estado com a família, não tenho estado com os irmãos, não tenho cobrido o meu ministério. Portanto, tudo resumido, se calhar, ou mesmo certo, o único benefício que tenho é ter a minha consciência tranquila de ter feito o meu trabalho. Ainda na sexta-feira cheguei a casa à meia-noite com uma dor nos ombros e nos braços e não andei a carregar sacos de cimento. Mas o que é um facto é que eu próprio sou o primeiro a confessar: não tem valido, não tenho beneficiado nada. Antes, pelo contrário, por todo este esforço, tudo isto me tem afastado, em primeiro lugar, da família, e me tem afastado da igreja, me tem afastado dos irmãos, e portanto o resultado não tem sido, o resultado não é bom. Mas o Senhor sabe todas as coisas, e que o Senhor opera segundo a sua misericórdia, segundo a sua vontade. Mas se calhar cada um de nós também, aliás, devo dizer que, e à semelhança de possivelmente todos nós aqui, os benefícios em termos, ou seja, temos tido o aumento muito de trabalho, mas em relação ao resultado financeiro tem sido cada vez menos. Portanto, mais trabalho, menos dinheiro. Portanto, é isso que nós vivemos. Mas, no entanto, o esforço é grande. O esforço é cada vez maior. E a compensação é nenhuma. Portanto, irmãos, o que é que vale a pena? O que vale a pena é ocupar-nos com o Senhor. Porque podemos ter a certeza, aí só temos vantagem. Aí o saldo é positivo. Enquanto aqui vivermos neste mundo, o saldo é negativo. Mas em termos materiais, mas em termos espirituais, quanto mais perto andarmos do Senhor, quanto mais vivermos para Ele, quanto mais o servirmos, o saldo será sempre positivo. Mas, portanto, à semelhança daqueles nesta altura, de facto, era a mesma coisa. O Senhor chama a atenção deles e diz-lhes se realmente tem valido a pena o esforço. E o resultado tem sido nulo.
Então o Senhor diz no versículo 8: subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. O que estava em causa ali era a glória do nome do Senhor. Era o nome do Senhor que estava em causa. Portanto, o Senhor chama a atenção do seu povo e diz: abandonai essa vida que vocês levam e ponham a mão na massa, mas na minha obra. Ponham a mão na massa na minha obra. Subi ao monte. O Senhor quer que subamos. Subi ao monte, trazei madeira e façais a obra. Ponhais a mão na massa, edificai. Contribuí para que o meu nome seja glorificado. Porque até aquela altura o nome do Senhor não era glorificado, porque aquele era o povo de Deus, e os outros povos à volta, olhando para aquele povo caído, fraco, o templo do Senhor destruído. Isto era desonra para o nome do Senhor. Este não era o povo de Deus. Então, o nome do Senhor não estava a ser glorificado como ele é digno. E o que é importante e o que deve ser realmente a nossa prioridade é glorificar o nome do Senhor. É exaltar o nome do Senhor. É fazer o nome do Senhor cada vez mais conhecido neste mundo, mostrado neste mundo. E através não só da mensagem, mas através da nossa vida, da nossa ação, no nosso envolvimento na obra do Senhor, mostrando que amamos o Senhor, valorizamos a sua obra, valorizamos a comunhão com Ele, exaltamos o seu nome, que é sobre todo o nome. O que estava em causa era o nome do Senhor, e o que continua a estar em causa é o nome do Senhor. A igreja tem de se preocupar com o nome do Senhor, em glorificar o nome do Senhor, em mostrar que é a igreja do Senhor, exaltar o nome do Senhor, mostrando que ama este nome, que ama este Senhor, e para Ele vive e a Ele glorifica. Esse era o problema daquele povo, e certamente, infelizmente também, em certa medida hoje é também o problema da igreja. O nome do Senhor, por vezes, como a própria Escritura diz, o nome do Senhor é blasfemado no meio dos gentios por causa de vós. Diz o Senhor na sua palavra. E por vezes, em vez de exaltarmos e glorificarmos do Senhor, o nome do Senhor, contribuímos para que o nome do Senhor seja achincalhado. Que o Senhor tenha misericórdia e que nos ajude. Olhaste para muito, diz o versículo 9, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Porquê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Saltiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras dos profetas Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Outra coisa, outro aspecto que eu frisei na outra semana, e volto a frisar, uma das coisas que nós vemos nesta passagem é que o Senhor responsabiliza todos. O Senhor chamou a Josué, o sacerdote, chamou a Zorobabel, o governador, e chamou o povo. Todos eram responsáveis pela situação em que as coisas haviam caído. Todos somos responsáveis, irmãos. Na igreja, todos nós somos responsáveis em glorificar o nome do Senhor. Todos somos responsáveis. O Senhor chama-nos a todos, como sua igreja, a fazer a obra, a sua obra. Cada um
com o seu ministério, com os dons que o Senhor lhe tem dado. Cada um é responsável para edificar a igreja, para reconstruir, para edificar, para glorificar o nome do Senhor. A responsabilidade não é só dos anciãos, a responsabilidade não é só dos diáconos, a responsabilidade é de toda a igreja. É de toda a igreja. E isto fica bem claro nesta passagem. O Senhor responsabilizou o governador, responsabilizou o sacerdote, responsabilizou o povo, não só pelo estado em que as coisas tinham chegado, mas também em relação à reconstrução. Todos eram chamados à reconstrução, todos eram chamados à responsabilidade de edificar. E por isso, quando todos ouviram a palavra do Senhor, temeram. Irmãos, por vezes nós queremos que as pessoas façam, que as pessoas digam, que na igreja que aconteça, mas de facto, se o Senhor não nos convencer, se não fazemos as coisas por as sentirmos, por ser o Senhor a falar-nos e mostrar-nos de facto e nós percebermos que primeiro que estamos errados e que o Senhor merece que nós façamos o melhor, é tudo em vão. Se as coisas não forem feitas de coração, se não forem feitas porque de facto o amamos e tememos também o Senhor. O Senhor também tem que ser respeitado. O Senhor, Ele é amor, Ele é misericórdia, mas Ele também é justiça. E por isso temos também que ter temor. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Ter temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Portanto, a nossa relação com o Senhor não pode ser numa atitude irresponsável. Tem que se haver responsabilidade. E tem que ser, de facto, o Senhor a mover-nos. Se não for o Senhor a mover-nos, não vale nada. Tudo o que fizermos será palha, arderá e não servirá para nada. Mas quando é o Senhor a mover-nos, quando nos movemos pelo Senhor e com o Senhor, então a obra acontece, então há bênção, então há glória para o nome do Senhor, então há frutos verdadeiramente. E permita ao Senhor que seja de facto o Senhor a mover esta igreja. Seja o Senhor a mover, não sejam homens, não seja outra coisa qualquer, mas seja o Senhor a mover-nos em temor e em amor ao Senhor. Então, o Senhor diz, então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor não só Ele quer que o seu povo faça, o Senhor não só o Senhor quer que o seu povo se envolva na obra, mas o Senhor diz, eu sou convosco. Vocês não estão a fazer a obra sozinhos. A obra é feita por vós e por mim. O Senhor quer que cooperemos com Ele. O Senhor chama-nos a cooperar com Ele. Irmãos, isso é um privilégio tremendo. É um privilégio imenso. Ser cooperadores do Senhor. Fazer a obra juntamente com o Senhor. Ele não nos abandona. Ele diz, eu estou convosco. Não te deixarei, nem te desampararei. Eu estarei convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do mês, no 2º ano do rei Dário. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, fala agora Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e ao resto de todo o povo, dizendo, há entre vós quem tenha ficado e viu a casa na sua primeira glória? Como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Então o Senhor chama ao seu povo e diz, há entre vós algum de vós se lembra como é que era o templo antes de ter sido destruído? Lembram-se? E havia com certeza alguns que eram desse tempo e lembravam-se da grandeza do templo, da riqueza do templo,
da magnificência daquele templo. Irmãos, eu lembro-me de grandes coisas que o Senhor fez nesta igreja. Eu lembro-me de grandes coisas que o Senhor fez nesta igreja. Eu sou marcado por algumas delas, que não me esqueço jamais. Ao longo destes anos todos, o Senhor tem manifestado a sua presença neste lugar. Tem abençoado. Tem feito coisas tremendas neste lugar. Lembram-se disso? Do passado? Alguns somos capazes de dizer: foram tempos maravilhosos. Foram tempos que já não voltam. Já não volta. Já não volta a ser como era. Ao pensarmos assim, irmãos, não estamos a limitar o poder dos homens. Estamos a limitar o poder de Deus. Estamos a dizer que Deus já não é capaz de fazer aquilo que fez no passado. E o Senhor chama ao seu povo e diz: viram como é que era a glória do templo antigo? Vejam agora como é que ele está. De rastros. Destruído. Irmãos, nós estamos a chegar ao fim do ano. É o tempo em que por vezes fazemos balanço, olhando para trás, individualmente cada um de nós. Quantos momentos fantásticos nós vivemos com o Senhor. Podemos olhar para trás e ver como o Senhor me abençoou, como o Senhor cuidou de mim. Mas também podemos ver como eu podia ter feito mais e não fiz. Como eu podia de facto ter tido mais comunhão com o Senhor e não tive. Como eu podia ter servido mais e não servi. Mas, irmãos, uma coisa nós podemos ter a certeza. É que o Senhor que nos ajudou até aqui vai ajudar-nos até ao fim. Se as coisas não correram tão bem, a culpa não foi do Senhor. A culpa foi nossa. Se as coisas estavam no estado em que estavam naquela altura, se o templo estava naquele estado, não foi por culpa do Senhor, porque foram eles que desperdiçaram 18 anos, foram eles que desperdiçaram o tempo. E se as coisas não foram tão boas neste ano, a culpa não foi do Senhor, é porque não soubemos ser bons dispenseiros do tempo que o Senhor nos deu, das riquezas que o Senhor nos deu, das coisas que o Senhor nos deu. A culpa foi nossa, não foi do Senhor. Então o Senhor chama o seu povo e diz: não é esta como nada a vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. As coisas estão destruídas, mas o Senhor diz: façam a vossa parte. Façam a vossa parte. Ponham a mão na massa. Trabalhem. Esforcem-se. Porque eu estou convosco. Eu sou convosco. Segunda palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e dirá o desejado de todas as nações: e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então o Senhor diz: lembram-se da glória do outro templo? A glória deste será ainda maior. O Senhor que fez coisas tremendas no passado, Ele continua o mesmo e Ele fará coisas maiores ainda. Se o Senhor fez coisas grandiosas neste lugar, eu tenho uma certeza que o Senhor fará ainda muito maiores. Fará ainda muito mais neste lugar. Muito mais. Porque o nosso Deus não é um Deus limitado. É o Deus que faz muito mais do que aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos.
Portanto, se a glória do outro templo era grande, a glória deste será maior ainda. Porquê? Porque eu sou o Deus criador de todas as coisas, em que tudo é meu, tudo pertence ao Senhor. Eu sou o Senhor que tenho o poder. Eu faço acontecer coisas tremendas. O Deus de Israel é o nosso Deus. O Deus que fez maravilhas no passado é o nosso Deus. E o poder de Deus é o mesmo. Este é o Deus que está conosco. É o Deus que quer fazer maravilhas neste lugar aqui. Já fez coisas tremendas. E se alguns de nós achamos que as coisas já não são como eram antigamente, podem ter a certeza que o Senhor quer e vai fazer coisas maiores neste lugar do que fez antigamente. Tem dúvidas disso? Eu não tenho. Porque eu não confio em vós, eu confio no meu Deus. É o meu Deus que faz, não sou eu, nem sois vós. Eu apenas, e cada um de nós, deve dizer: Senhor, eis-me aqui. Usa-me na minha fraqueza, na minha simplicidade. Não vale nada, mas Senhor, eis-me aqui. Usa-me. Que faças em mim e através de mim coisas grandes e grandiosas e poderosas para a glória do teu nome. Para que, irmãos, para terminar, diz: a glória desta última será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor quer que este lugar seja um lugar de paz. Um lugar onde haja paz. Paz entre irmãos. Paz entre os homens. E acima de tudo, é o lugar onde o Senhor quer que os homens encontrem a paz com Ele. Onde a paz do Senhor é anunciada. E é a paz onde o Senhor quer que os homens encontrem paz com Ele e a paz dEle. Que este lugar seja cada vez mais um lugar de paz, um lugar de bênção, um lugar de glória para o nome do Senhor. O Deus de Israel é o nosso Deus. Ele diz: eu estou convosco. Ele tem sido connosco. E por isso, temos chegado até aqui. E o Senhor vai continuar connosco. E grandes coisas o Senhor fará acontecer neste lugar. E a maior delas é vermos almas salvas neste lugar. Que o Senhor nos abençoe. Amém.